Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, desta feita com estudos de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Estive ausente aí durante 2 semanas, né? Miranda fez uma mandinga, eu não consegui chegar até aqui, mas agora está desfeito, estou de volta. Tá desfeito. Não sei o que ela aprontou na minha ausência, né? E ela junto com Renato Souza e Paulo Renato, que continuam aqui. Mas hoje eu consegui vencer com muita pressa. A mandinga foi tão forte que nós ficamos esperando você até hoje. Pois é. Mas ninguém sabe o que aconteceu com essa mandinga e por que eu não consegui chegar. Mas o que importa é que está desfeito. Estou de volta aqui, junto com Maria de Fátima Miranda, Renato Souza e Paulo Renato, dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, com o Weber na técnica, nos dando todo o suporte. Nós estamos no item 95 de O Livro dos Médiuns, no tópico arremesso de objetos. É isso, e a pergunta que eles pararam, segundo informações de Renato Souza, é a pergunta de número 6. Exatamente. Correto, Renato Souza? Vamos recomeçar nela. Então, recomecemos nela, Renato Souza. Então, vamos lá. A voz ainda continua rouca, mas a abertura do programa já teve a voz do titular. Olha agora que legal, né? Então diz assim, ó. Agias como um objetivo hostil? Eu não tinha nenhum objetivo hostil, mas os homens que se apoderaram de tudo torceram os fatos em seu proveito. 7. O que entendes por isso? Não te compreendemos. Procurava me divertir, mas vós outros estudareis a coisa e tereis um fato a mais para mostrar que existimos. Quer dizer, esses fenômenos, né? É claro que ele diz que não tinha um objetivo hostil e Allan Kardec vai mostrar para ele que ele causou prejuízos, né? Ele podia até dizer que não tinha um fim hostil, mas ele causou prejuízo. A próxima pergunta vai mostrar isso. Mas é interessante a gente analisar a resposta desse espírito no sentido de que ele fala: estudareis a coisa e tereis mais um fato a mostrar que nós existimos. Isso aqui é muito importante, né? Porque os céticos, a ciência materialista, os ateus, eles sempre questionam a existência da alma. E quando fatos como esse se produzem, eles são incontestáveis. Eu já citei aqui outrora, foi uma coisa que me marcou bastante, uma casa, né, foi mostrado pelo programa Fantástico da Rede Globo, há muitos anos atrás, não é uma coisa recente, que era a casa de uma menina que tinha o fenômeno da combustão espontânea. Ah, sim. E aí a equipe de reportagem ficou lá alguns dias tentando pegar algo, e conseguiram pegar algumas situações do colchão em que ela dormia com uma combustão espontânea, o fogo aparecia de repente, enfim. E acredito eu que não haveria interesse da emissora em divulgar uma charlatanice. Eles estavam ali para ver se era real ou se não era. E constataram que realmente estava acontecendo os fenômenos, e aí os parapsicólogos tentaram explicar, negando a existência dos espíritos, dizendo que aquilo era da própria energia dela, enfim. Aí é uma outra questão. Mas eu achei interessante o relato do bombeiro. O bombeiro que foi chamado certa vez disse que chegando à casa, ele falou: eu nunca vi isso na minha vida. Ele falou que no varal, no quintal, estava um lençol estendido. E o incêndio era na casa. Mas quando eles chegaram, o lençol que estava no varal começa a pegar fogo também. Ele falou assim: como explicar isso? E aí, o Paulo Renato, a parapsicologia vem com a ideia de que o fenômeno sim era real, mas não havia intervenção dos espíritos, que era a energia, que era o magnetismo da pessoa em questão. Naturalmente, isso acontece, né? Cada um de nós vai interpretar o fato segundo as luzes que possui ou segundo o seu próprio interesse, como diz aqui o próprio espírito, dizendo que
quando ele fala aqui que os homens que de tudo se apoderam farão que os fatos redundem em seu proveito. Quer dizer, nós nos apoderamos, para usar a expressão dele, de determinadas situações, de determinados fenômenos, e nos apropriamos dele, muitas vezes, com a intenção mais particular. Então, às vezes, a própria negação da origem ou das causas de tais fenômenos, a própria negação, às vezes, esconde ou oculta o interesse particular, seja no campo religioso ou no campo material. Porque, às vezes, é muito mais interessante, Kardec coloca muito bem isso, manter a coisa, a situação, no campo místico, no campo do sobrenatural, porque atrai visitantes, né? Atrai curiosos. Nós observamos isso muitas vezes naqueles chamados fenômenos de OVNIs, e que algumas regiões, algumas pessoas criam situações... A cidade vira turística. Criam situações que aparentam a existência desses fenômenos, porque atrai o turismo. Mas assim também nós fazemos com todas as coisas. Nós, às vezes, temos na nossa psicologia alguns recursos de autoproteção ou de autovalorização. O complexo de culpa, muitas vezes, ou a posição de vítima, muitas vezes a própria enfermidade, de alguma forma, ela nos atrai os interesses que desejamos, a atenção de que desejamos, né? Então, nós nos apoderamos de tudo que é possível se apoderar, com os mais variados interesses, segundo a evolução, a compreensão de cada um. Então, mesmo no campo da doença, a gente atrai, né? A gente se apodera dela porque ela pode nos trazer alguns benefícios mais imediatos, benefícios materiais, ou a atenção da pessoa que a gente deseja. Interessante. Isso, né, Miranda? Sim. Então, tudo começa no pensamento, né? Exatamente, né? Contra fatos, não há argumentos, né? Então, vamos em frente. Pergunta lá. Número 8 aqui, a questão número 8. Dizes que não tinhas um objetivo hostil e, no entanto, quebraste todos os vidros do apartamento, causando um prejuízo real? É um detalhe. É um acidente. E aí? A tradução nossa aqui é um acidente. Um acidente, é uma consequência, tá? Ele não quis admitir, né? Mas ele estava causando um prejuízo real. Sim. Lembrando que o Renato está lendo a tradução do Herculano Pires, é isso? Tradução, Tá. Número 9. Onde conseguiste arranjar os objetos que atiraste? São muito comuns. Encontrei-os no pátio, nos jardins vizinhos, né? 10. Encontraste todos os ou fabricaste algum? Aí tem um parênteses aqui que diz, né, pra gente se reportar lá o capítulo 8, o Laboratório do Mundo Invisível, tá? Mas tem uma resposta. Não criei nada, não compus nada, tá? 11. Se não os tivesse encontrado, poderias fabricá-los? Teria sido mais difícil, mas, a rigor, misturam-se matérias, e isso faz qualquer coisa. 12. Agora dize-nos como os atiraste. É mais difícil de dizer. Fui ajudado pela natureza elétrica da jovem unida à minha. Menos material. Assim, nós dois pudemos transportar diversos objetos. Foi aquilo que a gente comentou no programa passado, né, Miranda e Paulo Renato? A respeito da questão do fluido cósmico que se transforma, né? Fluido vital, toda a parte animalizada, não é isso, Miranda, que a gente comentou, né? Ele precisa da contribuição de um médium, né? Para que esses fenômenos sejam desencadeados. Exato. Quer dizer, o espírito tem dificuldade, né? E depois vai ser falado isso pelo, não sei se é o Erasto, quem é que está coordenando aqui, que o espírito tem dificuldade, São Luís, né? O espírito tem dificuldade em explicar, porque realmente é difícil explicar o fenômeno. É mais ou menos como se eu fosse a um laboratório de química e com o auxílio de um químico eu conseguisse produzir determinado fenômeno de reação química. Se o Paulo Renato chegasse e falasse assim, Eduardo, e aí, como é que foi lá? Eu ia falar assim, olha, eu misturei um negócio com esse, com aquele, e aí juntamos tudo e saiu. Porque eu não sei como é que funciona. Eu sei, eu consegui fazer ali com o auxílio de alguém
Mas é exatamente mostrando que o espírito, muita gente acha que os espíritos sabem tudo. O espírito às vezes pode ser tão ignorante ou mais ignorante que nós que estamos encarnados. Perfeito. Ele conseguia produzir o fenômeno, mas ele sequer conseguia dar uma explicação satisfatória de como ele produzia esse fenômeno. Sim. O próprio Kardec perguntou aos espíritos como é que se fazia os espíritos para se instruírem. E eles dizem que muitas vezes alguns espíritos, ou os espíritos de uma forma geral, mesmo entre os homens, eles frequentavam as academias de homens doutos, né, e se instruíam com os próprios homens encarnados. Então é interessante isso, essa pergunta de Kardec, porque mostra bem essa questão, tira essa ideia primeira que nós tínhamos de que os espíritos, por serem espíritos, estarem na condição de desencarnados, devessem saber tudo. Mas, como disse Eduardo, eles muitas vezes se instruem com homens, pessoas mais sábias que ele, ainda na condição de encarnado. Mas é interessante verificar aqui que ele disse que poderia produzir, criar determinada forma. E ele fala que era só juntar objetos, situações materiais, né? Misturam-se matérias e isso faz um todo qualquer. Na verdade, o próprio mundo material é uma junção de matérias, né? E o próprio André Luiz mostra para nós que em diversas situações que ele participava, que ele não compreendia o que os instrutores faziam. Ele, na qualidade de cientista desencarnado, né, depois de um certo tempo num plano espiritual, ele mesmo não entendia determinados fenômenos que os instrutores dele promoviam, que os instrutores dele, digamos, criavam. Ele ficou simplesmente perplexo vendo o instrutor Alexandre separando a cromatina e escolhendo o espermatozoide que ia ganhar a corrida para fecundar o óvulo. Ele ficou olhando aquilo e falou, o que esse homem está fazendo? A própria técnica do passe, ele disse que não entende bem. Ele mostra pra gente realmente que a técnica do passe pertence ao mundo espiritual, né? Nós estamos na condição daqueles que impõem a mão, como o próprio instrutor falou para ele, na hora que ele curou a menina lá da cegueira. Ele falou, estende a tua mão. E nós vimos isso nos próprios apóstolos, quando promoviam a cura. Estendiam a mão e o processo da cura se dava pelos meios que eles desconheciam. Então, quer dizer, tudo que nós conhecemos é, de alguma forma, associação material, né? Os elementos se associam dessa ou daquela forma para gerar aquele fenômeno, para criar essa ou aquela substância. É interessante. Opa, tá todo mundo inspirado aqui. Nessa resposta dele na 11ª pergunta, fora mais difícil, eu fiquei imaginando assim, porque ele poderia ter misturado os materiais, mas tinha que saber o ponto certo de cada material. Do contrário, é isso que eu ia falar. Assim, eu posso saber, eu posso pegar na internet agora os ingredientes que levam bolo. E eu sei que se juntar aquilo vai dar um todo qualquer. Como ele falou agora. Qual a quantidade? Como usar? De que forma fazer para que saia um bolo? Não é? Aí eu já não vou saber. Um pouquinho a mais de fermento estraga tudo. Aí eu já um pouquinho não vou saber a menos explicar. Ele é mais ou menos isso, esse espírito. Ele sabia os ingredientes do bolo, mas como que... Ele disse, junta isso aqui tudo, vai dar um todo qualquer. Agora, como é que faz? Aí já não pergunta para ele, que ele não vai saber responder. O Paulo Renato falou uma coisa importante, que é a respeito da técnica do passe, não é? Não menos importante a participação do médium, porque ele é justamente um instrumento pela qual a espiritualidade faz uso. Aí você imagina, a gente está tratando desse caso aqui, imagina um trabalho de materialização. Hoje nós sabemos que pouquíssimas casas realizam. Ainda Frei Luiz, né? Se não me engano, continua ainda com essa tarefa, né? E o tamanho, a observação que o médium tem que ter no sentido de concentração, de preceito, de uma série de situações de se resguardar naquele nível. A espiritualidade faz a sua parte? Faz, mas a gente precisa fazer a nossa, né? Com certeza. E aqui, quando ele diz que, conforme o Eduardo falou da receita do bolo, não é? Vamos fazer uso do que tem ali, né? Vamos fazer, tenho aqui isso, vamos juntar tudo, vai dar alguma coisa, né? E ele vai estar ali, com certeza, de alguma forma, tentando fazer um trabalho de... eu vou amparando aqui para surtir o efeito que eu quero que surta, né? E o objetivo que eu quero alcançar, né? É interessante. Eu estava lembrando no dia que nós fomos com a Lília, aquela moça, né, que tinha um problema de saúde, foi lá naquela
Sim. Paulo no nosso amigo Guedes. Paulo Guedes. Isso. E aí, ela estava sendo atendida, aí me permitiram entrar. E eu estava acompanhando, era o doutor Ricardo que estava. Isso. Né? Doutor Ricardo O espírito era o doutor Ricardo. Doutor Ricardo examinando ela e tal, e eu fiquei à distância só mais observando, mais em oração, porque eu nunca tinha participado de um momento assim. Aí ele demorou num determinado ponto, que ele fazia, era um barulho com a luzinha assim. Aí eu ouvi, alguém estava tentando me esclarecer, espírito. Aí falou assim, nesse momento ele está examinando o timo dela. Aí tal, passou. Quando saímos de tudo, conversando no carro, aí fomos descobrir que ela tinha um detalhe no timo, né? Que a médica já tinha detectado, não é isso, Eduardo? Se eu não me engano, a glândula dela, que não era mais para estar tão ativa, ainda estava, tinha uma coisa assim. Uhum. Mas para mim foi uma coisa diferente, porque a gente percebeu a interferência dos espíritos ali naquele ambiente de uma forma mais ostensiva. Sim. Número 13. Penso que gostarias de nos dar alguma informação sobre a tua pessoa. Primeiramente, dize-nos há quanto tempo morreste? Há muito tempo. Há mais de 50 anos. 14. Quer dizer, muito tempo para ele, né? Uhum. Porque, assim, é relativo. Tem espíritos que já estão há séculos sem reencarnar. A gente entende 50 anos como muito. Porém, na realidade espiritual, não é tanta coisa assim. Né? Não. No nosso entendimento, né? E ele tem a vantagem da lucidez. Porque ele soube contar o tempo. Muitos não sabem contar o tempo e têm fragmentos de memória. Muitas vezes a entidade espiritual, quando se apresenta nas reuniões apropriadas na casa espírita, elas, e muitas vezes o médium ou os assistentes estranham, mas às vezes a pessoa não lembra do próprio nome ou do nome completo. Sim. Então a pessoa tem flashes de memória dependendo do estado de perturbação em que ela se encontre. E ele não, ele já sabe medir o tempo, ele já sabe contar o tempo. Isso mostra, bem ou mal, uma certa lucidez, ao menos de consciência de si mesmo. Uhum. Porque ele sabe identificar, se auto-identificar e consegue fazer abstrações, que é a contagem do tempo, que é uma abstração, né? É uma contagem mental. 14. Que fazias quando vivo? Pouca coisa de bom. Era trapeiro, catador de papel. Recolhia objetos na rua do bairro e, por vezes, insultavam-me, porque gostava muito de licor vermelho do bom velho, Noé, né? Por isso, queria fazer todos fugirem dali. 15. Foste tu mesmo e de plena vontade que respondeste às nossas questões? Tinha um instrutor. Quem é o instrutor? Vosso bom rei Luís. Quer dizer, o Kardec percebeu isso por causa mesmo com a dificuldade dele em explicar o fenômeno, ele percebeu que havia uma certa coerência na fala dele, já que o Espírito São Luís estava ali auxiliando. Quer dizer, se eu for explicar como se faz um bolo, sozinho eu vou me enrolar. Se a Miranda me explicar, eu vou repetir o que ela está falando, mas claro que eu não vou falar de forma perfeita, porque eu vou tentar entender o que ela está falando para depois dizer. E mesmo assim eu não sou capaz de fazer o bolo. Mas quem vai estar ouvindo, percebe, olha, ele está falando porque alguém está instruindo ele, porque ele mesmo não saberia explicar isso. Kardec percebeu que ele não tinha condições, intelecto moral para entender determinadas situações. E como isso acontece, né? No próprio chamado Antigo Testamento, nós temos lá Moisés, Abraão e Arão, né? Moisés com Deus, né? Tirando Abraão aí, com Deus, quando ele foi convidado a tirar o povo do Egito, né? Então teve toda uma circunstância lá que Moisés falou, eu não tenho condições, chama outra pessoa porque eu sou pesado na fala, quer dizer, não tenho eloquência, né? Aí Deus, né, o Espírito falou para ele lá, e quem está ali é teu irmão Abraão, ele tem eloquência na fala, então eu te serei por Deus e você será para ele como Deus, eu te explicarei e você repassará para ele. Então diz o texto evangélico isso, quer dizer, é a questão de que nós estamos sempre sendo inspirados, reconhecendo ou não essa inspiração,
nós estamos sempre sob a interferência de alguma inteligência que se associe, que se afinize conosco. O próprio Paulo de Tarso, numa colocação dele, ele dizia que a interferência de nós é semelhante a gemidos inexprimíveis, que a gente não consegue registrar na consciência, mas que registra e repassa. Vamos lá? Tem uma observação aqui, né? Esta questão foi motivada pela natureza de certas respostas que pareceram ultrapassar o alcance desse espírito, pelo conteúdo das ideias e mesmo pela forma da linguagem. Não há nada de estranho no fato de ele ter sido ajudado por um espírito mais esclarecido, que queria aproveitar-se dessa ocasião para nos dar uma instrução. Esse é um fato muito comum, mas uma particularidade notável nessa circunstância é que a influência do outro espírito se fez sentir na própria escrita. As das respostas em que interveio é mais regular e mais fluente, né? A do trapeiro é angulosa, irregular, muitas vezes pouco legível, revelando um caráter totalmente diferente. E nós vemos como Allan Kardec tinha todo um cuidado em avaliar detalhes que para muitos de nós passaria despercebido, né? Porque ele, como um cientista, como um pesquisador, ele avaliava tudo, a maneira como o espírito falava, a caligrafia do espírito, né? A coerência da resposta. E ele foi percebendo que em alguns momentos esse espírito apresentava uma caligrafia um tanto diferente e respostas um pouco mais ajustadas dentro daquilo que foi perguntado. E aí, quando ele questiona, o próprio espírito diz que realmente tinha sido auxiliado pelo espírito de São Luís. Então, a coerência, e a gente tem essa confiança na obra de Allan Kardec, por quê? Porque foi feita de uma forma extremamente cuidadosa por alguém que era um educador, era um cientista, era um pesquisador, alguém que aplicou o método experimental, que utilizava de métodos científicos reconhecidos numa época do positivismo. Então Kardec era muito focado nisso, porque ele não queria jamais colocar dentro da codificação algo que pudesse estar equivocado. Sim. Nunca vai sozinho, né? Por mais elevado que o espírito seja, ele vai sair para fazer uma visita, para um trabalho, para alguma coisa, nunca vai sozinho. E se for sozinho, tem um motivo muito, né? Coisa, tá sempre amparado, tem sempre alguém nos bastidores. Ele pode até ir só naquilo que a ascendência moral dele dá todo, perfeito. né? Estava falando isso ontem com o Eduardo, porque estudando para o tema de ontem, eu fui pegar no livro Sexo e Destino. E eu lembrei da irmã Damiana, que o Félix fala. A Damiana, ela lidava em regiões muito complicadas com espíritos muito sofridos. Aí ele disse que tinha vezes que ela ia só. Mas porque ela já tinha aquele coração de acolhimento maternal e não tinha complicações. Certo. É isso aí. Né? Paulo Renato? Estamos chegando ao final do programa. Temos 30 segundos, Paulo Renato. Não, no próprio livro dos Espíritos, na introdução, no capítulo 9, Kardec coloca aqui: o movimento dos objetos é um fato incontestável. A questão está em saber se, nesse movimento, há ou não uma manifestação inteligente. E, em caso de afirmativa, qual a origem dessa manifestação? É o que o Kardec procurou saber ali, diante daqueles fatos das pedradas, saber se o que movia aquelas pedradas, aqueles fenômenos, era uma causa inteligente. Por isso que ele questionou a São Luís, para saber se tinha uma interferência espiritual ali. Dito isso, chegamos ao final de mais um programa, agradecendo aí pela sua audiência, pela sua presença. Muita paz a todos. Muita paz. Que Jesus nos conduza. Deus nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868.
Olá, amigos, irmãos, estamos aqui mais uma vez para falarmos da Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, com o Clever no apoio, né? Queremos lembrar a vocês que contribuam na Clube da Fraternidade. Pelo telefone 3386-1422. Vocês se associam e levem um amigo, um parente que também gosta da Rádio Rio de Janeiro e também ouve. É a que faz para toda a família ser ouvida. 3386-1422. Astênio, vamos continuar com o Espírito Batedor? Vamos lá. Então nós estamos estudando a Revista Espírita de julho de 1858 e o tema que nós estamos tratando é a respeito do tambor de Berezina, né? Kardec dá o título de O Tambor de Berezina, conversas familiares de além-túmulo. Então, eram reuniões de efeitos físicos realizadas na casa do próprio Allan Kardec, né? Então, Kardec está aqui conversando através da psicografia, né? Existia um médium psicógrafo também na reunião, embora fosse uma reunião de efeitos físicos, existia também um médium psicógrafo. Sim. E o batedor aqui começou então a conversar, a falar, né? Isso, através da psicografia. Então a última pergunta que nós vimos no programa anterior, Kardec indaga a esse espírito o seguinte: quando uma mesa se eleva no ar sem ponto de apoio, quem a sustenta? E ele responde: nossa vontade, que lhe ordenou obedecer, que ordenou a mesa. Sim. Né? Então a gente vê que tendo ordenado a mesa e a mesa ter obedecido a ordem, né? Esse negócio parece meio estranho. Que mesa inteligente é essa, né? Só que lá na teoria nós sabemos que nesse momento uma parte do fluido do espírito misturado a matéria, né? É misturado aos fluidos do médium, né? Uhum. Esses fluidos, eles interpenetram a mesa e dão à mesa uma vida momentânea, uma vida factícia. Daí ela poder obedecer às ordens dadas, né? Então, ele fala assim: nossa vontade que lhe ordenou obedecer e também o fluido que lhe transmitimos. Aí Kardec faz uma observação, dizendo: dessa resposta vem apoiar a teoria que nos foi dada sobre a causa das manifestações físicas e que relatamos nos números 5 e 6 desta revista. Então Kardec está se referindo aqui à teoria que foi explicitada por São Luís, né? Nós vimos isso anteriormente, né? Quando eu estou dizendo então da vida factícia, né, da junção dos fluidos do médium com do espírito e tal, isso aí está lá nessa teoria que nós vimos anteriormente. Bom, poderias fazê-lo? Então a pergunta anterior foi: quando uma mesa se eleva no ar sem ponto de apoio, quem a sustenta? Aí ele dá aquela resposta, pela nossa vontade e tal. Aí Kardec fala: poderias fazê-lo? Ele fala: creio que sim. Isso para elevar a mesa no ar. Sim. Porque ele era batedor de tambor. Né? Agora queria ver se ele conseguia levantar a mesa, né? Aí ele fala: creio que sim. Tentarei quando o médium vier. Aí Kardec coloca aqui entre parênteses: nesse momento ele estava ausente. Então o médium tinha dado uma saída e ele estava lá conversando. E ele não podia fazer o fenômeno. E aí ele falou assim: bom, sem o médium eu não consigo fazer nada. Bom, de que depende isso? Aí ele fala assim: depende de mim, pois me sirvo do médium como de um instrumento. Então, para poder levantar a mesa, ele achava que dependeria dele. Mas como ele mesmo fala, pois me sirvo do médium como de um instrumento, ele precisava do instrumento. Então não dependia só dele, dependia dele e do instrumento. E da energia do médium. Sim, então que era um instrumento, que ele chamava. Aí Kardec falou assim: mas a qualidade do instrumento não conta para alguma coisa? Né? Porque ele falou: depende de mim, né? Aí ele responde: sim, auxilia-me muito. Tanto é assim que eu disse: não
poder fazê-lo hoje com outros médiuns, né? Então ele poderia tentar levantar a mesa, mas com aquele médium, né? Com outro ele nem tentaria, né? Então vocês veem que no Livro dos Espíritos está correto, né? Para uma causa inteligente, para o efeito inteligente, há que existir uma causa inteligente. Uhum. Então, Kardec não estava errado, porque na Revista Espírita ele estava desenvolvendo o Livro dos Espíritos. Sim, então aí Kardec coloca uma outra observação. Então sempre que a resposta exigia algum cuidado, Kardec colocava uma observação, né? Então ele respondeu: sim, auxilia-me muito, tanto é assim que eu disse não poder fazê-lo hoje com outros médiuns. Aí Kardec escreve o seguinte: no curso da sessão, tentou-se levantar a mesa, mas não se obteve êxito, talvez porque não tivesse havido bastante perseverança. Houve esforços evidentes e movimento de translação, sem contato nem imposição das mãos. Entre as experiências feitas, destacou-se a da abertura da mesa, que era elástica, porque oferecesse muita resistência, em face de um defeito de construção, foi posta de lado, enquanto o espírito tomava uma outra e conseguia abri-la. Então ele conseguia provocar alguns fenômenos físicos, mas levantar a mesa naquela reunião não foi possível, né? E Kardec disse que talvez que não tenha havido bastante perseverança. A mesa estava com defeito. Pelo menos para abrir a mesa estava com defeito, né? Agora, para levantar, não se sabe a razão, mas Kardec disse que de repente, se continuasse tentando, ainda se conseguiria levantar a mesa. Bom, aí Kardec faz uma outra pergunta. Por que, outro dia, os movimentos da mesa se detinham a cada vez que um de nós tomava de uma luz para olhar embaixo dela? Então a gente vê quando Kardec fala porque outro dia, então esse espírito já se manifestara, né? Outras vezes, né? Exatamente. Então porque outro dia os movimentos da mesa se detinham a cada vez que um de nós tomava de uma luz para olhar embaixo dela. Por isso que a gente não pode ser muito apressado, né? Porque alguns apressadinhos diriam, porque a luz atrapalha os fluidos, não sei o que lá, não sei o que lá. Né? E não foi essa a resposta que ele deu. Exatamente. Ele disse, porque eu queria punir a vossa curiosidade. Ou seja, sempre que vocês acendiam a luz embaixo da mesa, eu parava de fazer de provocar o fenômeno, né? Exatamente. Mas para punir a curiosidade de vocês, não porque a luz atrapalhasse. Né? Bom, de que te ocupas em tua existência de espírito, considerando que não deves passar o tempo todo somente a bater? Exatamente. Isso aqui já é a 48ª pergunta, cara. Nunca vi Kardec fazer tanta pergunta a um espírito. Né? Ele fala assim, aí ele responde assim, muitas vezes tenho missões a cumprir. Então ele não fica batendo o tempo todo, né? Muitas vezes tenho missões a cumprir. Devemos obedecer a ordens superiores e, sobretudo, fazer o bem aos seres humanos que estão sob a nossa influência. Então a gente vê que ele era apenas inferior, não era mal de jeito nenhum, né? Ele tinha o desejo de progresso. E uma coisa também interessante, Astênio, que a gente verifica, ele teve na guerra, né? Mas ele é bom. Sim. E não deseja mal para os outros. Não era obsessor. Né? Não era obsessor. Bom, então ele fala que muitas vezes ele tinha missões, né? Aí Kardec fala assim, por certo, tua vida terrestre não foi isenta de faltas, né, de escorregões morais, né? Exatamente. Por certo, a vida terrestre não foi isenta de faltas. Reconhece-as agora? Né? Ele responde, sim, e por isso as expio. Então ele reconhece as faltas que ele cometeu durante a existência física e sabe que estava sofrendo em razão disso, né? E por isso as expio, permanecendo estacionário entre os espíritos inferiores. Só poderei purificar-me bastante quando tomar outro corpo. Então, você vê que ele realmente não se queixava da condição dele, do local em que ele estava situado, entre espíritos inferiores, porque ele sabia que ele merecia, né? Exato. Ele tinha consciência de que tinha, como se fala na gíria, hoje tinha pisado na bola. Né? Quando exatamente a Joana de Ângeles foi questionada, e ela disse, existe injustiça, mas não existe injustiçado. Então, ele sabia, tinha consciência de que estava
numa situação em que ele sabia que tinha a consciência moral. Sim, e quando a Joana fala que não existe que existe injustiça, ela está se referindo às leis humanas, né? Sim. No plano físico. Nenhum de nós está aqui porque é bonzinho. Mas mesmo a gente sendo vítima da injustiça, a gente não está sendo injustiçado. Exatamente. Né? Então, quando aplicavas os golpes na mesa e ao mesmo tempo em outro móvel, eras tu quem os produzia ou era outro espírito? Então, Kardec, que tinha achado antes, que ele respondeu no plural, lá no outro programa, né? A gente viu isso, então ele aqui agora tirou dúvida, né? E fala assim, então ele pergunta se era ele ou se tinha outro espírito para provocar fenômenos diferentes ao mesmo tempo, né? Barulhos diferentes. Ele fala, era eu mesmo, então ele mesmo provocava barulhos diferentes em pontos diferentes. Bom, estavas só, portanto, ele fala, não, mas realizava sozinho o trabalho de bater, né? A atividade de bater, né? Porque trabalho não era, né? A gente já viu lá no Livro dos Espíritos, né? Os Espíritos conceituaram o trabalho como sendo toda atividade útil, né? Então, se a nossa atividade não é útil, isso pode ser qualquer coisa menos trabalho, né? Pode ser movimento, né? André Luiz diz que as regiões inferiores estão repletas de movimentos, mas não tem trabalho, né? Bom, os demais espíritos que lá se encontravam não te auxiliavam em alguma coisa? Então, já que existiam outros espíritos, né, não auxiliavam, ele diz, não para bater, mas para falar. Então, se ele precisasse falar, eles auxiliavam. Mas para bater, ele batia sozinho. Né? Bom, então não eram espíritos batedores, quer dizer, os que os auxiliavam, não eram espíritos batedores? Ele fala, não. A verdade, e essa verdade que é verdade com V maiúsculo, então está normalmente se referindo ao espírito verdade, né? Fala, não, a verdade somente a mim havia permitido bater. Então, mais uma vez, nós analisamos isso aqui no outro programa, o Espírito Verdade, ele disse a Kardec que só estaria à disposição dele durante um quarto de hora, ou 15 minutos, por mês. Né? Então, tem alguma coisa estranha aqui, esse Espírito estar dizendo que o Espírito Verdade o permitia bater. Muito provavelmente, outros espíritos diziam a ele que ele podia fazer ou não podia fazer em razão de determinações do Espírito Verdade, mas não que o Espírito Verdade estivesse lidando diretamente com ele, né? Bom, algumas vezes os espíritos batedores, outra pergunta, algumas vezes os espíritos batedores não se reuniam em maior número com o fim de haver mais força na produção de certos fenômenos? Então ele responde, sim, mas para aqueles que eu podia fazer, a mim só bastava. Então, para fazer aqueles ruídos, embora ele, assim, ele tenha informado, né, para determinados fenômenos, grandes fenômenos, ou, por exemplo, para levantar uma mesa pesada, né, raramente um espírito só consegue. Né? Ele disse, mas para arranhar, não sei o quê, isso aí eu não preciso de ajuda, não. Bagunça. Isso aí eu não ajudo, não preciso de ajuda, não, né? Bom, sim, mas para aqueles que eu podia fazer, a mim só bastava. Estás sempre na Terra em tua existência espiritual? Kardec fala assim, você não sai daqui do plano físico, não, né? Aí ele fala assim, mais frequentemente no espaço. Né? Então ele ficava mais frequentemente em alguma região espiritual, que ele já falou anteriormente, entre espíritos inferiores. Né? Vais algumas vezes a outros mundos, isto é, a outros globos. Cara, a gente só aprende isso estudando revista espírita, cara. Porque a gente não tem outra fonte, né? Um espírito inferior ir a outros mundos, se alguém nos perguntasse isso antes da gente estudar a revista espírita, a gente dizia, impossível. Espírito inferior. Ele tem o perispírito pesado, não se locomove com facilidade. É verdade. Né? Então não vai a outros mundos, né? Então Kardec fala, vais algumas vezes a outros mundos, isto é, a outros globos. Se Kardec pergunta se ele vai, é porque Kardec já sabia que era possível ir, né? Então não apenas espíritos em boas condições espirituais poderiam ir a outros mundos. Olha a resposta dele. Ele fala assim, não aos mais perfeitos, mas aos mundos inferiores. Quer dizer, então a mundos mais elevados do que a Terra, ele não conseguiria ir. Mas ele conseguia ir a mundos, obviamente, iguais à Terra ou inferiores à Terra.
Mas, obviamente, que seja qual seja o mundo, ele tinha que exercitar a volitação para poder se deslocar. Sim. Né? Então, está aqui uma resposta dada por um espírito imperfeito, né? Um espírito inferior a Allan Kardec, no sentido de que espíritos inferiores também podem visitar outros mundos. Exato. Só que não visitam mundos superiores. Para visitar mundos superiores tem que se tornar superior. Exatamente. Né? E aí prossegue Kardec. Por vezes te divertes em ver e ouvir o que fazem os homens, né? Então você se mete nos afazeres humanos e se diverte com isso, né? Ele fala, não. Entretanto, algumas vezes tem piedade deles. Então, ele já estava num ponto razoável, né, cara? Então ele não... Ele já tinha sensibilidade. Isso, Então, certamente ele não iria parar num bloco de carnaval, né? Ficar pulando lá que nem, né? Um cabrito, né? Mas ele tinha piedade, né? Dos homens que gastavam o seu tempo, né? Com essas... futilidades. Essas trivialidades aí, né? Bom, de preferência, quais aqueles que procurais? Quais homens ele procurava, né? Ele fala assim, os que querem crer de boa fé. Né? Então ele já não tinha mais tempo a perder, né? Poderias ler os nossos pensamentos, né? Quer dizer, mesmo que nós não falássemos, você poderia saber o que nós estávamos pensando? Ele fala, não leio nas almas, não sou bastante perfeito para isso, né? Então, ele está afirmando que consciência, né? Que no caso dele específico, se nós estivéssemos apenas pensando, ele não saberia o que nós estamos pensando. Tomara que isso aconteça com todos os espíritos inferiores, né? Porque se souber o que a gente pensa... né? Bom, ele fala assim, aí Kardec pergunta o seguinte, todavia, deves conhecer nossos pensamentos, já que vens entre nós. De outra forma, como poderias saber se cremos de boa fé? Aí ele responde o seguinte, não leio, mas compreendo. Né? Então, como se fosse, olha, ler o que vocês estão pensando, eu não sei, mas eu compreendo o comportamento de vocês, né? Pelo que vocês fazem, pelo que vocês falam e tal. Burro eu não sou. Né? Sintonia, né? Né? Aí Kardec traz uma observação, dizendo assim, a pergunta 58... E a pergunta 58 foi qual? E Kardec fala assim, de preferência, quais aqueles que procuras? E ele fala, os que querem crer de boa fé. Aí Kardec fala assim, a pergunta 58 tinha por objetivo saber a quem espontaneamente dirigia sua preferência na vida de espírito sem ser evocado. Então ele naturalmente procurava quem, né? Por meio da evocação, como espírito de uma ordem pouco elevada, poderia ser constrangido a vir a um meio que lhe desagradasse. Por outro lado, sem ler propriamente os nossos pensamentos, por certo poderia ver que as pessoas ali reunidas não o faziam senão com um objetivo sério, e pela natureza das perguntas e da conversa que ouvisse, seria capaz de julgar se a Assembleia era composta de pessoas sinceramente desejosas de se esclarecerem. Então, no caso específico desse espírito, se dependesse dele ler o pensamento, ele não saberia o que queriam aquelas pessoas. Ele sabia o que queriam porque ele observava a conduta dessas pessoas. Como o nosso tempo já está avançando, e se nós corrermos um pouquinho, nós conseguimos concluir esse tema hoje, para não deixar só um pedacinho para o próximo encontro, eu vou correr um pouquinho mais. Tá bom? Aí Kardec fala assim, encontraste alguns dos teus antigos companheiros do exército no mundo dos espíritos? Ele responde, sim, mas suas posições eram tão diferentes que não os reconheci a todos. Então lá o coronel agora era um pobre coitado, etc. Ou então um soldado era o espírito iluminado, então ele não reconheceu. Em que consistia essa diferença? Ele fala na situação feliz ou infeliz de cada um. Né? Então agora, você vê assim, aquelas fardas todas não serviam para nada. Né? Aí Kardec fala assim, ó, como entendias essa subida para Deus? Ele diz assim, ó, cada degrau transposto é um degrau a mais até ele. Então a gente vê que ele já estava, né, sendo bem encaminhado, não é isso? Disseste que morrer, você ia falar alguma coisa? Não, eu fico admirado de um espírito inferior já ter essa visão. Né? Então por isso que ele era bom. Sim, e tava, não foi à toa que ele foi convidado a participar dessas reuniões, né? Aí Kardec fala assim, ó, disseste que morreste na neve. Foi em consequência do frio? Quer dizer, morreu em consequência do frio? Ele fala de frio e de necessidade, ou seja, fome, sede, né? Essa coisa toda. Tiveste consciência imediata de tua nova existência?
Não, mas já não sentia mais frio. Então ele não teve consciência imediata de que ele estava morto. Mas o fato é que ele não sentia mais frio, né, a partir do momento em que ele se tornou um morto. Exato. Né? Bom, alguma vez retornaste ao local onde deixaste teu corpo? Fala, não, ele me fez sofrer bastante. Então, quero saber dele não, quero nem saber nem onde ele está. Né? Imagina, Astênio, a gente sabendo agora disso, através das perguntas de Kardec, o que deve passar quando o espírito não é só inferior, mas tem pensamentos negativos das outras pessoas. Quando ele vira a página e a desencarnação vem, você imagina o que eles devem sofrer, né? É verdade, cara. Bom, a última pergunta, então, para o nosso programa de hoje, né, realmente termina esse tema, né, do tambor de Berezina. Aí Kardec fala assim: nós te agradecemos as explicações que tiveste a bondade de dar-nos. Elas nos forneceram material de observação muito útil para o nosso aperfeiçoamento na ciência espírita. Aí ele responde: estou inteiramente às vossas ordens. E Kardec, então, termina com uma observação em que fala assim, pouco avançado na hierarquia espírita, como se vê, o próprio espírito reconhecia a sua inferioridade. Exato. Seus conhecimentos são limitados, mas tem bom senso, sentimentos louváveis e benevolência. É isso aí. Como espírito, sua missão carecia de significado, visto que desempenhava o papel de espírito batedor para chamar os incrédulos à fé. Contudo, mesmo no teatro, a humilde indumentária de comparsa não pode envolver um coração honesto? Suas respostas têm a simplicidade da ignorância. Entretanto, pelo fato de não possuir a elevação da linguagem filosófica dos espíritos superiores, nem por isso deixam de ser menos instrutivas, sobretudo para o estudo dos costumes espíritas, se assim nos podemos exprimir. É somente estudando todas as classes desse mundo que nos aguarda que podemos chegar a conhecê-lo e nele marcar, de algum modo, por antecipação, o lugar que a cada um de nós será dado ocupar. Vendo a situação que por seus vícios e virtudes criaram os homens, nossos iguais aqui na Terra, sentimos-nos encorajados para nos elevar o mais rapidamente possível desde esta vida. É o exemplo ao lado da teoria. Para conhecermos bem alguma coisa e dela fazermos uma ideia isenta de ilusões, é preciso dissecá-la em todos os seus aspectos, assim como o botânico não pode conhecer o reino vegetal, a não ser observando desde o mais humilde criptógamo que o musgo oculta, até o carvalho altaneiro que se eleva nos ares. Então, Kardec nos dando aí mais uma excelente lição, dizendo que não se aprende sobre vida espiritual apenas conversando com os espíritos superiores. Exatamente. Né? Conversando com os espíritos inferiores também, a gente tem muito a aprender, né? Porque afinal o mundo espiritual não é só o mundo superior. Perfeito. Bom, terminamos? Terminamos. Muito bem. Então estamos terminando, meus amigos, meus irmãos. Eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. E o Clever atrás. Lembrando a vocês, o Clube da Fraternidade. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.